Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos falar sobre o nosso último livro, né, desse tomo. Finalmente a gente está terminando esse tomo para seguir para o próximo. O próximo é mais fino, que então a gente termina logo. Terminamos na primeira semana de setembro. E antes de eu iniciar, vou comentar a vocês aqui, porque muita gente, eu postei lá a foto no Instagram, e muita gente perguntou o que são essas marcações. Gente, essas marcações geralmente são coisas que eu marco o que eu quero falar no vídeo, mas essas cores é aleatório, não tem nada. Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente ainda vai continuar com a história do Marius. O Marius ainda está passando muita dificuldade mesmo. Inclusive, a tia dele fica sabendo de todo esse martírio, né, da vida do sobrinho e vai lá deixar um dinheiro, mas ele não quer, ele diz que não quer, ele está se virando com o que tem, com os trabalhos que ele está fazendo. Em contrapartida está ali o tio dele ainda dialogando e criticando sobre esses novos jovens, que é inclusive o próprio Marius, que são jovens que têm a cabeça mais revolucionária, que têm a cabeça moderna, e ele até faz várias críticas aqui que eu achei bem interessante, que foi bem interessante o próprio Victor Hugo trazer esse personagem, que as críticas que ele faz aqui é uma crítica sobre esses novos jovens que estão trazendo novas ideias, são o futuro, né? Eles são o futuro da nação ali francesa e vão mudar totalmente o rumo, querendo democracia, querendo um novo governo. E aqui ele diz que essas pessoas pensam de forma errada, que só pensam de forma para acabar de vez por toda com os monarcas ali, né? Os Luís XV, Luís VIII, enfim, esse povo. Então esse personagem ele é muito conservador e ele não aceita novas mudanças ali, que é o que o Marius e os colegas dele quer, né? Umas novas mudanças, novas perspectivas. E achei bem interessante isso. Em contrapartida também tem a questão do o Marius ali está se desenvolvendo, está crescendo, né? Mesmo com as dificuldades, mas ele está se tornando uma pessoa muito experiente, sobretudo ali passando por essas dificuldades financeiras, mas está sobressaindo ali. Então nessas andanças dele ali em Paris, ele encontra uma jovem e um senhor sentado numa praça, num banco, e ele fica deslumbrado tanto por eles dois ali ser muito cativantes, e ela tem uma beleza muito diferente ali, singular das outras meninas, é uma menina muito pura. Então ele fica deslumbrado e ele começa a caminhar todos os dias naquela redondeza ali para observar os dois. E ele fica apaixonado e começa essa perseguição, para saber onde eles moram, quem é essa menina, quem é esse homem, o que ele é dela. Então achei muito legal essa parte, e eu estava até em dúvida assim quando eu comecei a ler o livro Marius, né, para saber em que ponto o Victor Hugo ia encaixar a história desse novo personagem com a Cosette e o Jean Valjean. E falar sobre Cosette e Jean Valjean, achei muito legal essa parte que o Victor Hugo começa a desenvolver um personagem, como o caso desses dois, né? E inclusive ele dá novos nomes para eles, que é para Cosette e para Jean Valjean. Úrsula e o outro, eu não lembro o nome do Jean Valjean como era, se o... enfim. Mas aí ele começa a dar nomes a esses novos personagens, a gente começa a dizer, caramba, o Victor Hugo trouxe mais novos personagens, mas ele começa a desenvolver esses personagens, as histórias dele, até ocorre uma sincronia e uma interseção dessas histórias, e a gente descobre que é o Jean Valjean e a Cosette. E aí começa, né, eles desaparecem e por um tempo, daí o próprio Marius fica muito triste, e nesse meio tempo ocorrem outras coisas, como por exemplo tem uma família que está morando ao lado dele, que é uma família muito pobre, e essa família pobre, ele descobre que está passando mais dificuldades do que ele, inclusive ele paga o aluguel dessa família e pede para a pessoa lá que recebeu o aluguel não comente que foi ele que pagou. E então ele começa a pensar que, apesar daquelas dificuldades que ele tem de pobreza, tem gente mais pobre do que ele fica com muito remorso daquela família. Então aqui tem um trecho bem interessante sobre isso, que é aqui que ele diz, ó: havia 5 anos que Marius vivia na pobreza, nas privações, na penúria até, mas só então percebeu que não havia conhecido a verdadeira miséria.
A verdadeira miséria ele acabava de ver. Era aquela larva que passava sob seus olhos. Que ele está falando aqui da filha dos vizinhos dele, que estava assim, em estado de calamidade, miséria absoluta ali, que você, a figura da criança, né, da jovem, era aquela larva que passava sob seus olhos, e que, com efeito, quem só viu a miséria do homem, nada viu. É preciso ver a miséria da mulher, que só viu a miséria. Quem só viu a miséria da mulher, nada viu. É preciso ver ainda a miséria da criança, que ele falando da criança lá, né? Eu achei bem interessante esse ponto que ele fala sobre a miséria dessa família e que teria que ajudar, né? E ele começa essa criança pede dinheiro a ele divide o dinheiro que ele tem com essa criança. E aí ajuda a criança, ajuda esse pessoal que está morrendo de fome, que ele descobre que está a miséria absoluta ali. E eu fiquei muito tocado por isso tudo e tal. Ele também fica bastante tocado, o Marius fica bastante tocado. E daí começa o desenrolar da história, ele começa a querer saber mais sobre essa família, né? E aí um dia aí que, passando alguns dias, ele descobre, aí chega uma jovem e um senhor para ajudar essa família. E essa família é Jornet, o Jordanet, e ele ajuda, né? Ajuda essa família, porque é uma família que está passando bastante necessidade, bastante coisa. Mas aí, essas duas pessoas que chegaram para ajudar essas pessoas são simplesmente Cosette e o Jean Valjean. E ele fica chocado ao descobrir que essas pessoas eram descobrir, né, que essa menina que estava com o senhor ali era aquela que ele estava observando que há meses não havia. E, gente, eu achei, assim, muito coincidência e também achei muito genial a forma que o Victor Hugo trouxe esse reencontro. Em contrapartida, aí a gente também vê, antes da chegada de Cosette e Jean Valjean para ajudar essas famílias, essa família é uma família muito de bandidos, né? A gente pode perceber ali, porque vocês viram, que vocês leram aqui, toda a situação que eles armaram. Inclusive o próprio pai mandou a filha quebrar um vidro lá, que a menina se cortou, ele apagando lá o fogo, né, onde eles se aqueciam, rasgando a roupa das filhas, tentando maquiar toda ali o cenário para dizer que eles são muito mais pobres do que aparentam ser. E eles queriam mais dinheiro dessa pessoa que estavam vindo ali. E, gente, achei assim ridículo. O próprio Marius, depois que essa família sai, o próprio Marius descobre que essa família é uma família que não presta, a família assim que está tramando algo contra essas pessoas que estão ajudando ele, que é o caso do Jean Valjean. Inclusive, essas pessoas, quando o Jean Valjean vai embora, eles pedem inclusive dinheiro para pagar o aluguel, né, que está em atraso, eles estipulam lá um valor. E o próprio Jean Valjean disse que depois, no outro dia, retorna às 6 horas para pagar, dar esse dinheiro a eles, para ajudar, né, aquela família necessitada, aparentemente. Porém, o Jean Valjean não estava reconhecendo aquela família. E eu fiquei muito chocado, gente. E também comente aqui se vocês ficaram muito chocados. A parte que que é revelado que ali é os Thénardiers. Essa família retornou aqui de novo. E eu fiquei assim muito chocado a forma que o Victor Hugo trouxe. Aparentemente, eu tinha desconfiança que eram os Thénardiers, né? A atitude dele, a família, a mulher e as filhas ali, aparentemente eu estava desconfiado, mas não tinha certeza, porque a forma que o Victor Hugo construiu essa família, que era uma família já com nomes diferentes, a gente não desconfiava de forma alguma que eram eles, né? E assim, foi muita surpresa, porque aí o próprio Marius descobriu que eram os Thénardiers na hora que o Jean Valjean chegou, e a própria família revelou ali ao Jean Valjean que eram os Thénardiers. Inclusive o Marius, quando soube dessa tramóia toda, essa coisa que estava acontecendo aqui, tudo para o Jean Valjean, né, que iria vir, ele foi lá na delegacia e dizer ao inspetor. E
Gente, olha quem era o inspetor, o Javert. De novo o Javert aqui nessa história. Que eu pensava que ele tinha desaparecido junto com a família essa família Thénardier, né? Aí ele falou, né? E o Javert também não deu tanta importância. Mas aí o Javert chega na hora exata, porque aí a família Thénardier já tinha amarrado o Jean Valjean, já estava ali prendendo ele, já ia fazer coisas horríveis, e já estava pedindo dinheiro, enfim. E não só a família, mas tinha outros capangas deles ali, né? Outros homens que eles tinham meio que contratado. O Marius, ouvindo tudo isso que estava acontecendo, ele ficou muito chocado, porque aí tem uma história também entre Marius e os senhores e a família Thénardier. Lembramos aí que o pai do Marius disse que disse para Marius, né, em uma carta, para procurar os senhores Thénardier, porque foi eles quem ajudaram ele na guerra lá, né, em Waterloo. E ele tinha uma dívida eterna com esses, porque eles salvaram a vida do pai do Marius. E Marius, assim, tinha também uma dívida com eles, ele queria também sanar isso e falar. Era meio que um objetivo da vida do Marius, encontrar essa família, porque inclusive ele já procurou várias vezes essa família e não tinha encontrado. E estava ali ao lado dele, e ele descobriu que essa família era uma família de bandidos, e ele disse: pai, me perdoe, assim, né, porque ele tinha essa dívida e queria sanar. Pai, me perdoe, mas eu vou ter que interferir aí para ajudar ali o Jean Valjean, né, que estava passando por dificuldades. Gente, a hora que os Thénardier pegaram o Jean Valjean, eu não consegui parar de ler, porque eu disse: caramba, o Jean Valjean vai morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, que texto maravilhoso, assim, parece um thriller que você não consegue parar de ler. Isso aqui foi basicamente esses últimos capítulos aqui do Victor Hugo, dos Miseráveis, desse primeiro tomo. Foi um thriller praticamente, a gente não conseguia parar de ler. Eu achei muito maravilhoso isso. Aí chegou o Javert, prendeu todos ali, a família dos Thénardier. Aí ele foi procurar o homem que estava amarrado, mas aí tinha desaparecido, porque eu acho que o próprio Jean Valjean descobriu que era o Javert. Ele morre de medo do Javert. A gente sabe que o Javert é um crápula ali. Eu tava assim, até agora eu nunca tive tanto ódio de um personagem do que esses personagens, do que esses Thénardier. Eu acho que meu ódio tá maior ainda do que com o Javert, porque eu já tinha... Enfim, gente, enfim. Além de tudo isso, o Victor Hugo traz também um capítulo aqui bem interessante sobre os mineiros, né? Alguma coisa mineiro, que ele fala sobre o subsolo das pessoas aqui, as minas e os mineiros. O livro 7º, eu achei bem interessante que ele começa a falar sobre a humanidade, a sociedade humana, faz um texto muito bonito sobre os estratos sociais, sobre a humanidade, a forma como ela é má, ela é perversa, e sobretudo com os pobres que não ajudam, que tratam como bichos. Achei bem interessante esse texto, assim, um texto muito bonito, muito carregado de simbolismo, de grito ali, de protesto. Achei bem interessante. E é isso, gente. Acrescente aqui mais coisas que eu não consegui falar aqui, mas assim, eu tentei fazer uma mescla do que eu pensei, do que eu avaliei de tudo isso, desse final. Achei um final assim muito avassalador. E vamos para o próximo tomo aí, que é um tomo bem pequeno. A gente termina na primeira semana de setembro aí. E agora na primeira semana aí, nas primeiras semanas de agosto, eu já anuncio o próximo projeto para vocês já irem se organizando, tá bom? E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreva. E até uma próxima. E vamos que já vamos iniciar esse tomo aqui maravilhoso. E eu já estou ansioso para saber o que vai acontecer, sobretudo ali na história entre Marius, Cosette. Já estou encantado pelo personagem Marius, porque ele tem um coração enorme. Eu estou adorando esse personagem. É um personagem assim, puro, passando por bastante dificuldade, mas tem um coração assim imenso, imenso. Ele não reconheceu que aquela família era uma família de bandidos. Tentou ajudá-los, mas aí ele depois soube que não prestava, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo sábado. Um cheiro enorme e até mais!